Vamos iniciar então cantando esse hino Varão de Grande Dor. Vamos então. O varão de grande dor é o Filho do Senhor. Veio ao mundo por amor. Aleluia, é meu Cristo. A cruenta cruz levou, a minha alma resgatou. Minha conta já pagou, aleluia, é meu Cristo. Ele quis por mim morrer, eu para ele vou viver. Dele é todo meu querer, aleluia, é meu Cristo. Quando nosso Rei voltar, sua face eu contemplar, sua glória vou cantar, aleluia, é meu Cristo. Ao final cantaremos o Salmo 1. Os irmãos conhecem esse Salmo 1 com a melodia de Genebra? Já cantaram alguma vez? Melodia de Genebra? Eu ensino no finalzinho. Vamos então orar, meus irmãos, para darmos início. Senhor, nosso bondoso Deus e Pai Celestial, oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, para te agradecer, ó Deus, por nos dar mais uma oportunidade de refletirmos na Tua Palavra, de aprendermos mais sobre o assunto acerca do culto solene. O Senhor sabe como nós precisamos de aprender mais e mais, a fim de que venhamos nos alegrar em fazer a Tua vontade, entendermos corretamente o princípio do culto e Te adorar, Senhor, conscientemente, em espírito e em verdade, a fim de que o Senhor seja honrado e a fim de que venhamos crescer no conhecimento do Senhor. Por isso, obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado também por aqueles que ainda vão assistir essa aula. Ajuda-nos para que venhamos realmente aprender a glorificar o Teu nome. Nós Te louvamos por Tua bondade e por Teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou ligar aqui. Ei, som. Vamos lá então, né? Tá gravando aqui. Nosso assunto de hoje é justamente o assunto da leitura pública da Escritura e também da confissão de pecados. Então tem dois assuntos bem importantes aqui. O primeiro, mais introdutório, mais simples, que é a leitura pública da Escritura Sagrada. Ouçam com atenção. Por séculos, as liturgias protestante e reformada têm incluído uma leitura considerável da Escritura. Como então é possível entrar na maioria dos cultos evangélicos de hoje e raramente ouvir uma leitura substancial da Palavra de Deus? Embora as congregações gabem-se da autoridade, supremacia e suficiência da Palavra de Deus, é irônico que os cultos de muitas igrejas estão indisputavelmente abarrotados de cânticos carregados de emoção, orações recheadas de clichês, testemunhos pessoais e pregação terapêutica. Se é que a palavra de Deus é lida, isso acontece no começo do sermão, quase sempre para não ser novamente referida. O que há de errado então nesse cenário? Então essa parte introdutória sobre a questão da leitura do texto da palavra de Deus no culto solene é um assunto realmente muito importante, meus irmãos. Eu poderia fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mais importante numa pregação? O próprio texto da palavra de Deus ou aquilo que o pregador está explicando sobre o texto? Não é uma resposta para muitos tão simples assim. Ainda mais no nosso contexto, parece que as pessoas leem, os líderes leem um versículo-chave, um versículo, 2, 3 no máximo, porque o que eles querem o mais apressadamente possível é falar sobre suas ideias, sobre o que eles pensam sobre o texto, e dão pouca ênfase ao próprio texto em si. E esse, na verdade, mostra um problema muito sério, não é, na compreensão da importância da palavra de Deus. Se nós confessamos, se nós cremos
que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus e, portanto, autoritativa, e que essa palavra que nós lemos hoje, ela tem a mesma autoridade, não é, daquela fala de Deus lá no Monte Sinai, por exemplo. Se é a mesma coisa para nós, então nós deveríamos nos preocupar muito mais, não é, com relação a se no culto solene essa palavra realmente é lida. Nós não podemos olhar para o culto cristão e apenas desejar pequenas porções da Bíblia. Nós precisamos realmente ler mais a palavra de Deus, não é? E a leitura pública dessa palavra, ela deve ser realmente realizada pela igreja. Porque quando a leitura da palavra é feita, Deus mesmo está falando. E aí, quando o Senhor está falando, não há interferência minha. Eu lembro de muitos anos atrás, nós estávamos numa escola bíblica, numa quarta-feira. Foi muito engraçada a cena que aconteceu lá no sertão. Não tem como esquecer para mim, porque foi engraçado. Tinha um irmão lá, não era um irmão firme. Era um rapaz que ficava visitando a comunidade, mas nunca se firmava nem nada. E eu lembro que eu li um texto da palavra de Deus, eu apenas li. Eu não disse um A mais, eu só li o texto. Eu li o texto, não expliquei, não fiz nada, eu só li. E eu li e ele falou bem assim, eu não concordo com esse artigo aí não. Aí todo mundo começou a rir. Porque eu mesmo fiquei assim, pasmado, eu falei, mas meu irmão, eu não estou explicando nada não. Aqui não tem minha opinião, eu não estou explicando nada, eu só li. Mas eu não concordo com esse artigo não. Então, mais ou menos, ele parece que ele entendeu que a Escritura, a palavra de Deus, ela é algo humano, só isso. Não é algo divino, não vem de Deus, não é inspirado por Deus. Tem autoridade, mas não tanto, assim, não tanta autoridade assim, a ponto de não poder ser questionada. Então, entenda, uma coisa, irmãos, é o que eu falo sobre a palavra. E isso pode ser questionado. Entende? Isso pode ser questionado. Mas, mandou de irmã, mas a própria palavra em si, ela não pode ser questionada. Se eu sou um cristão, o texto da palavra de Deus é a verdade e acabou, ponto final. Entende? No mundo do estudo teológico, estudo da Bíblia Sagrada, há muitas pessoas com opiniões diferentes, há muitas teologias diferentes, muitas tradições diferentes. Normal. De boa, isso acontece. Nós temos dificuldade de interpretação, de explicação, e isso muitas vezes vai levar realmente a diferentes pensamentos, escolas teológicas, tudo bem, mas o próprio texto não é questionável por nós. Entende? Então, uma coisa é o que eu penso do texto e o que eu falo sobre ele. Outra coisa é o próprio texto. Quando a palavra do Senhor é lida no culto, é o próprio Deus falando. Não é o que eu penso sobre o texto, não é a minha explicação pessoal sobre o texto. É o próprio Deus falando. E o que acontece? Esse irmão falou isso, não é? Eu não concordo com esse artigo não. E ele manteve essa opinião, de que não concordava com esse artigo, que era só o texto da palavra de Deus. E ele até falou uma coisa que deixou a gente rindo mais ainda, né? Quando ele falou que eu não leio nada, mas eu sei de tudo aí. Eu falei, como? É possível uma coisa dessa? Né? A gente se mata, eu tô há mais de 11 anos como pastor, estudando a Bíblia o tempo todo. Eu não posso dizer a ninguém que eu sei tudo, eu nunca vou saber tudo. Ninguém sabe tanto assim sobre Deus, é impossível. Mas o irmão disse que não lia nada, mas eu sei tudo. Né? Então tinha muita convicção nas suas habilidades intelectuais. Né? Isso era triste. O ponto central aqui é compreender o seguinte, irmãos, que não adianta nada nós ficarmos falando que a palavra de Deus, a Escritura, é autoritativa, é final, se nós não estamos dando valor a essa palavra no culto. Entende? Se Deus fala por meio da palavra, então para nós a leitura deveria ser muito mais enfática. Nós deveríamos procurar muito mais leitura da palavra de Deus. Então isso realmente é importante. Não faz sentido imaginarmos que a leitura pública da Bíblia é algo desnecessário, é algo para encher linguiça, digamos assim, no culto. Você quer só preencher. É uma mera formalidade. Não, é algo necessário e é ordenado pela própria palavra de Deus. O texto que nós vamos ler agora vai ser o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13. Eu estarei lendo aqui do verso 9 ao 13, mas o versículo-chave é o versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4. Realmente é um texto bem interessante, bem incisivo, onde é ordenado a leitura da palavra de Deus, tá? Primeira Timóteo, capítulo 4, do 9 ao 13. São admoestações de Paulo a Timóteo. Diz bem assim a palavra de Deus.
Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E aí o verso 13. Olha a ordem de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, quando Paulo está admoestando Timóteo sobre o ministério, sobre o trabalho na igreja, sobre como conduzir a igreja de Cristo, não é? Paulo, mais experiente, não é? Muito mais vivido e líder da igreja, ele está ordenando, ele está ensinando a um jovem pastor como deve tratar a comunidade. Então ele exorta muito Timóteo a não desprezar a sua mocidade. Eu sou um jovem, e porque eu sou um jovem, eu tenho, digamos assim, talvez uma maior liberdade, não há tanto um peso sobre a minha vida. Não, ele está dizendo, como um jovem, não é? Seja puro, seja fiel no tratar com as pessoas, seja fiel. E o que acontece? Ele vai e ordena Timóteo a insistir, a persistir na leitura do texto da palavra de Deus. Ou seja, foi ordenado a Timóteo ler a Bíblia para a igreja. Olha como isso é importante. Por isso que no culto nós temos que realmente buscar isso, que haja leitura. Ainda que o pastor pregasse um sermão abaixo da média, ou mesmo fraco, pelo menos os presentes ouviriam a pura e não adulterada palavra de Deus, não é? Lida várias vezes durante o culto. Olha como isso é importante, irmãos, a leitura. Imagine, os irmãos sabem muito bem, todo pastor é fiel? É ou não é? Eu acho que não é não. Pelas bagaceiras que a gente vê aí fora, os escândalos, tem líderes cristãos que misericórdia. Eu estava vendo um vídeo recentemente aí no YouTube, eu nem cheguei a assistir porque me faltou logo a paciência. O vídeo, a proposta é, um pastor deve ter formação teológica? Eu não quis nem eu só se eu fizesse um vídeo para tirar onda dizendo assim, um médico precisa ser formado em medicina? Porque, entendeu a situação? Não faz sentido isso. Não é? Não faz sentido. Um advogado tem que ser formado em direito? É obrigação? Poxa, velho, né? Não faz sentido esse tipo de questionamento. Então é claro que tem que ser formado. Mas muitas comunidades não levam isso a sério. Acham que um homem, se ele tem habilidade de fala, ele fala bem, ele não tem medo, ele se expressa bem, ele tem um bom vocabulário, ele é um cara desenrolado para falar, ele é carismático, então isso é o suficiente para que ele seja um pastor. Na verdade, ele tem habilidades para ser um apresentador de circo, né? Ele é um cara desenrolado, ele consegue pegar o microfone e falar respeitável público, mas isso não significa dizer que ele tem habilidade para pregar o evangelho. E a prova disso é a sua falta de dedicação ao estudo da palavra de Deus. Muitas vezes, então, uma comunidade cristã pode ter um pastor que não é fiel, não é dedicado à pregação do evangelho. Certo? Isso pode acontecer. Muitas comunidades, por exemplo, em que os membros manifestam interesse pela fé reformada, estão passando por uma transição e o pastor dessas pessoas, embora seja um homem piedoso, não tem tanta habilidade de exposição da palavra de Deus, não conhece tanto assim. E tem alguma dificuldade em pregar o próprio texto. Numa situação como essa, o grande reforço que virá sobre a igreja é, apesar do pastor não ter tanta habilidade, no culto a palavra é lida. Então, meio que, se a pregação do pastor não é tão boa assim, digamos que a leitura da própria palavra de Deus, uma porção maior, vai suprir essa necessidade, porque Deus estará falando. Então, isso realmente é muito importante. Não é? A palavra tem que ser lida no culto solene. A leitura da Escritura deveria ser um elemento importante e indispensável do culto, tanto o culto matinal quanto noturno, no dia do Senhor. Ele dá um exemplo aqui sobre a congregação dele, né, John Pine, e ele fala bem assim, a nossa congregação particular, as Escrituras são lidas de maneira formal na chamada adoração, leituras no Antigo e no Novo Testamento, na certeza do perdão e da bênção, realizado usualmente logo após o hino ou o salmo de abertura, o elemento que denominamos não é, de a leitura do salmo de abertura. Ou seja, ele está falando aqui que na comunidade em que ele pastoreia, e que ele é um dos pastores, é comum essas leituras da Escritura. Isso de fato é importante. Por exemplo, nós fazemos isso, algumas pessoas acham um pouco de exagero o que nós fazemos. Todo domingo pela manhã, nós temos a prática daquela leitura conjunta dos 10 mandamentos. Na maioria das comunidades cristãs isso não acontece.
Olha, pode dizer, de certeza. Não precisa nem verificar no IBGE. Não precisa nem pedir, encomendar uma pesquisa do IBGE, tá bom? E nem de outras também instituições não, porque as pessoas são inconfiáveis, né? Mas veja, 99% das comunidades cristãs, ou dos líderes, eles não fazem essa leitura. Os 10 mandamentos sendo lidos no culto solene é um tipo de prática que para os evangélicos é uma inovação. É uma coisa nova. É sério que é uma coisa nova. A palavra de Deus ser lida é uma coisa que causa surpresa? Pois é. Então, para muitas pessoas, a nossa prática de ler o texto dos 10 mandamentos todo domingo é um exagero, quando na verdade é uma bênção para nós. Nós somos lembrados no domingo pela manhã que o mesmo Deus que falou com o povo de Israel lá no Sinai é o Deus que nos fala hoje. E podemos ouvir a leitura, fazer a leitura, acompanhar a leitura, não é? Entendendo que a mesma autoridade que falou há tantas gerações nos fala hoje do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Essa deve ser a nossa compreensão para entendermos realmente que deve haver centralidade. A preservação da centralidade da leitura da palavra de Deus no culto põe em destaque o princípio segundo o qual, quando a palavra de Deus é lida, nós não somente afirmamos que Deus falou por intermédio dos profetas e dos apóstolos, mas que Ele fala hoje. Então nós lemos não apenas para ser um memorial. Quando nós lemos os 10 mandamentos, ou outra porção mais extensa da Bíblia, não é para simplesmente lembrarmos que um dia Deus falou por meio dos profetas. É errado pensar assim. E é pobre. Imagina, eu estou lendo minha Bíblia, mas eu a tenho como uma referência à antiguidade. Somente isso. Quem encara a Bíblia como um livro de antiguidade, como apenas o testemunho de uma história que já passou e que não tem a ver comigo, quem vê assim, não é? Infelizmente, acaba perdendo grandes bênçãos de Deus nesse sentido, porque eu acabo não encarando a palavra do Senhor como ela é. É como se Deus não estivesse falando comigo agora. Ou então alguns ficam resguardados àquela ideia de que Deus fala comigo quando o pregador diz, agora Deus vai falar. E não é assim. O texto registrado é Deus falando com a sua igreja. Ele providenciou esse texto para nós. Para nossa edificação. Isso é tão importante, irmãos, que, por exemplo, se não for desse jeito, se nós encararmos a Bíblia apenas como um livrinho de história antiga, como é que nós vamos fazer nossa leitura devocional em casa? Sem reconhecer a autoridade do Senhor no que está escrito? Não. Até mesmo quando nós fazemos nossos momentos devocionais em casa, a nossa leitura particular, por exemplo, deve ser com esse entendimento. Eu estou lendo um texto não apenas para lembrar de que, na verdade, esse texto faz referência a um tempo passado, a um tempo antigo. Não. Eu estou lendo sabendo que Deus continua a falar comigo hoje, com o seu povo hoje. Deve ser essa, então, a nossa expectativa no culto solene. Na leitura da palavra de Deus, Deus fala de forma mais direta com o seu povo. Portanto, esse ato de culto, no qual a autorrevelação verbal de Deus é dirigida sem alterações ao coração de seu povo reunido, não deve ser ignorado, omitido nem lançado fora. É por demais irritante ter de aguentar pregadores que dizem: não tenho tempo para ler meu texto hoje. Como se dissessem: precisamos deixar logo para trás a palavra de Deus para chegarmos à minha. Então, é realmente uma crítica interessante isso aqui. Se há muita pressa para ler um versículo-chave logo e passar logo para a explicação, isso pode ser realmente um diagnóstico ruim, que mostra que aquelas pessoas ou aquele líder, ele está apressado para deixar a palavra de Deus de lado e ele falar a palavra dele. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Para que haja nutrição espiritual na igreja, o texto tem que ser lido. Por isso nós insistimos em ler. Por isso a leitura no início. Nós não vamos começar um culto sem uma leitura bíblica no início, sem um texto de chamamento para o povo de Deus. Tem que ser feito isso. Assim como é no final. Não é? Então você tem uma leitura paralela, por exemplo, nós temos a leitura dos 10 mandamentos, muitas vezes um texto paralelo que esteja ligado de alguma forma também ao texto principal da pregação, e várias outras razões também. Ou seja, a palavra do Senhor tem que abundar em nosso meio e tem que ser, de fato, algo fixo no culto que prestamos a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Não é? Vamos, portanto, cheios de zelo, alegria e ardor, atentar à leitura da palavra de Deus no culto. Com reverência e temor, submetamos nosso coração e mente ao senhorio de Cristo. Alegremo-nos porque Deus revelou-se a nós na sua palavra, provendo-nos assim com sua verdade, direção, consolo e graça.
Depois eu vou lembrar de mandar essas perguntas para os irmãos, tá? Então, essa é a parte mais introdutória, onde falamos sobre a leitura pública da Palavra de Deus. Então, reforçando apenas isso e resumindo o assunto, lembrem, meus irmãos, a cada culto solene, quando chegar a hora de lermos um texto bíblico, leiam esse texto e entendam que é Deus falando conosco, com a sua igreja, por meio desse texto. Leiam assim. Não leiam como apenas uma leitura vazia de um livro qualquer. Nós, lendo aqui, não é a leitura do sermão que eu fiz, e não é mesmo, embora isso seja feito para expor essa palavra, não é? E lutamos para que a exposição seja fiel nesse sentido, mas ainda assim, a leitura da palavra do Senhor tem que ter primazia. É a palavra dele, é ele falando direto ao seu povo. Agora, vamos para um segundo assunto, esse vai ser um pouco mais extenso, que é o assunto da confissão de pecados. Na igreja lá do sertão, nós, depois que passamos por esse livro, nós tínhamos uma prática, não exatamente igual à igreja lá do pastor John Pine, né? São comunidades diferentes, digamos assim, tradições distintas, mas ainda assim nós tínhamos um momento, depois da leitura dos 10 mandamentos, não é? Onde tínhamos, por exemplo, um cântico específico, após a leitura, ele era fixo, não é? E tinha a ver justamente com a questão do pedir perdão dos pecados. Inclusive, o que nós escolhemos na época para compor essa liturgia foi justamente o texto de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não é? E nos purificar de toda injustiça. E nós cantávamos esse trecho. Inclusive, esse trecho está cantado, né, uma melodia bonita, numa música do grupo Logos. É simples de pegar, de aprender isso aí. Então, toda vez que líamos os 10 mandamentos, nós fazíamos esse cântico pequeno, não é? Repetimos 2 ou 3 vezes, e então, em seguida, havia uma oração, onde estaria orando especificamente por isso. À vista dos 10 mandamentos, estamos orando, nesse momento, justamente pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados. Vamos entender isso aqui nessa lição de agora, a confissão de pecados. Ouçam a experiência que o pastor compartilha aqui no livro. Alguns anos atrás, velando junto ao leito de um idoso, membro da família, orei por cura graciosa, bem-estar constante e perdão dos pecados. Concluí a súplica com uma palavra de ação de graças, declarando que, pela graça, mediante a fé em Cristo, temos o perdão de nossos pecados e somos declarados justos à vista de Deus. Então, ele está narrando o que aconteceu. Um velório lá entre seus familiares. Quando ele terminou a oração, ou seja, nessa oração ele pediu perdão pelos pecados e falou que nós temos o perdão de pecados em Jesus Cristo, e imediatamente após a oração, minha impetuosa parente, um parente dele lá, disse que minha teologia precisa de alguma correção. Então, essa parente do pastor John Pine, quando viu orar, naquele momento, pedindo perdão pelos pecados, ela interrompeu. Quando terminou a oração, ela falou: olha, eu tenho o que dizer. O que você tem a dizer? A sua teologia, pastor, precisa de uma correção. Tem alguma coisa errada na sua teologia. Ela explicou que não precisamos pedir perdão a Deus se formos cristãos, pois Deus já perdoou os nossos pecados. Aqueles que têm fé autêntica, ela continua a explicar, não precisam confessar seus pecados, porque não pecam mais, apenas cometem erros. Olha o que ele relatou sobre o que a sua parente disse quando ele terminou aquela oração. A pergunta é isso que a Bíblia ensina? Porque, mais uma vez, a prática da oração pedindo perdão de pecados, ela não é tão comum nas comunidades de hoje. A pergunta é bíblico pedir perdão a Deus pelos nossos pecados? Se nós já somos perdoados em Jesus Cristo, por que ainda pedir perdão a Deus? Alguns têm dificuldade com isso e acham que realmente, como é o nível dessa aqui, ela chegou num nível realmente absurdo. Ela entendeu que nós somos cristãos. Logo, se temos fé autêntica, nós somos perdoados, estamos assegurados pelo sangue de Cristo e, portanto, não pecamos mais, apenas cometemos erros. E ela ainda disse que o erro estava na teologia do pastor, não é? Mas vamos perceber que não é assim, não. Toda semana, em nossos cultos no Dia do Senhor, a congregação é conduzida por um presbítero na confissão corporativa de pecados. Esse elemento de culto tem sido posto em prática por uma grande variedade de tradições reformadas nos últimos 450 anos. Ainda assim, temos de perguntar: existe algum fundamento bíblico para os cristãos confessarem seus pecados? Afinal, se temos fé em Cristo, não fomos perdoados dos nossos pecados, passados, presentes e futuros?
Isso é um detalhe importante para nós aqui, tá? A pergunta ela é válida porque, de fato, quando nós pensamos em perdão de pecados, ouçam com atenção, nós não estamos pensando em um perdão que tem um prazo de validade. Quando nós confessamos que fomos perdoados por Jesus Cristo, por sua obra, nós não estamos dizendo com isso que esse perdão ele tem limitações, ele tem um prazo de validade, ele vale até o meu próximo pecado, né? Então, como se fosse um tipo de promoção especial, né? Então, venham, eu vou perdoar vocês do pecado de vocês. Essa promoção vale até o final do mês. Não. Quando pensamos em perdão de pecados, pensamos em perdão de pecados passados, presentes e futuros. Cristo morreu por nossa vida completa, e não por uma parte dela. Entende? Por isso que aquele que realmente crê em Jesus Cristo tem a esperança de não ir mais para a condenação. Se ele crê em Jesus Cristo, ele não será, ele está perdoado. Esse é o fato, não é, da doutrina cristã. O apóstolo João, escrevendo aos cristãos do primeiro século na Ásia Menor, adverte-o acerca do falso ensino dos gnósticos. E aqui vai ser muito importante falar sobre os gnósticos, porque muitas pessoas têm influência dos gnósticos. Os irmãos vão entender um pouquinho o que é o que são os gnósticos ou o que é o gnosticismo, justamente porque as pessoas, tendo essa influência gnóstica, hoje também, infelizmente, acabam entendendo que é possível você chegar à plena santidade hoje. Então você comete alguns pequenos errinhos, mas pecados mais não. Eu já ouvi um pastor falando isso. Esse é absurdo, não é? É um absurdo. O gnosticismo, que significa conhecimento, tá? Foi um movimento religioso que levava as pessoas a acreditarem que a salvação era uma questão de receber de forma direta e individual um conhecimento ou uma revelação especial da parte de Deus. Então, para entender, final do primeiro século até o segundo século, você tem uma expansão, um crescimento de várias seitas gnósticas ali no contexto da igreja. Cada grupo gnóstico tinha alguma doutrina diferente, alguma heresia diferente, certo? Mas uma coisa que era central neles é que eles realmente entendiam que a salvação consistia em um tipo de experiência pessoal, sobrenatural com Deus. Ou seja, não está ligado a você ouvir o evangelho, a pregação do evangelho e crer nela. Está ligado muito mais a você ter algum tipo de revelação interna. Como Deus falou comigo, nesse sentido. Já naquele período, viu? Né? Já naquele período. Ainda com os apóstolos e também, naquele período ali dos pais da igreja, havia pessoas, infelizmente líderes e grupos que acabavam abraçando essa maluquice de entender que a vida cristã, a salvação consiste em você ter um tipo de experiência mística com Deus. Então Deus falou comigo, ele aqueceu meu coração, ele falou algo em minha mente, e isso é o que me dá relacionamento com ele, e portanto sou salvo. Eles tinham essa ideia. Eles queriam reivindicar para a cristandade que eles tinham um relacionamento com o Senhor muito mais profundo do que os próprios apóstolos, de que eles tinham revelações muito mais profundas, de que a Bíblia, por exemplo, ela era ultrapassada. Hoje já tem líderes evangélicos, ouçam bem, viu, que estão dizendo aí, são tolos e hereges, que a Bíblia tem que ser atualizada. Ora, isso não é uma coisa nova. Os gnósticos queriam também uma atualização da Bíblia. Eles achavam também a Escritura ultrapassada. Para eles deveria haver algo novo. Deus tem que continuar a falar do meu coraçãozinho aqui e me explicar coisas que não estão no texto. E eu vou seguir por isso. Tem tanta gente assim, irmãos. Tanta gente assim, não tem ideia. Tanta gente assim. Pois bem, era profundamente, então, a experiência, né? Profundamente subjetivo, experimental, místico, não muito diferente das seitas, não é, que nós temos hoje. Os promotores dessa heresia levavam as pessoas a acreditarem que podiam viver uma vida mais elevada sem lutarem mais contra o pecado. Ou seja, o que eles ensinavam? Se você teve essa experiência mística com Deus, profunda, que está além do texto da palavra de Deus, então você foi alguém meio que escolhido, você é o iluminado, e portanto agora você está completamente purificado. Entende? Tipo, ele perdoa seus pecados, você tem essa experiência na sua vida, no seu coração, não precisa mais se preocupar com as questões morais. Basicamente, então, eles chegaram à conclusão, não peco mais. O pecado não existe mais. Era isso que eles entendiam. O resultado é que eles imaginavam realmente que eles podiam agora viver uma vida completamente devassa,
Porque era simplesmente isso. Eles cometiam o pecado, mas não chamavam mais de pecado. Bem conveniente, né? Eles cometiam todo tipo de maldade, né? Em termos morais, em termos de sexualidade, por exemplo. Eles viviam assim, mas não chamavam mais de pecado. Não é mais pecado, não é? Estamos livres do pecado. Estamos livres nesse sentido da culpa. E por conta desse pensamento herético, lá do 2º século, 3º século, então eles viviam uma vida deliberada no pecado, afundada na devassidão, e não davam testemunho. Era uma seita. E realmente hoje, quando você olha para a situação em que muitos grupos cristãos, infelizmente evangélicos, estão hoje, você percebe que eles realmente, muitas pessoas não ligam mais para as questões morais. Não é? Não há uma importância, não há uma preocupação com o testemunho pessoal. Tanto faz como tanto fez. E se você vai questionar uma pessoa desse jeito, imagine, eu sei que é mais difícil fazer isso hoje, porque as pessoas hoje adotaram aquela mentalidade, e isso tem chegado, infelizmente, às comunidades cristãs, de que, tipo assim, quem é você para falar de mim? Quem é você para me questionar? Eu não posso ser questionado. Eu estou acima do seu questionamento. A não ser que seja o próprio pastor, quando não o próprio Cristo vindo até mim para me questionar e dizer que eu estou errado, mas se for outra pessoa qualquer, eu não aceito, não. Irmãos, isso é doentio. Isso não é saudável para a igreja. Cristo não só nos ensina que nós somos perdoados pela graça dele, mas ele nos ensina que esta graça transforma nossas vidas também. Isso nos ensina também a olharmos para a igreja com muito mais humildade, com misericórdia, e termos a prática de considerarmos nossos irmãos superiores a nós. É um caminho inverso. É um caminho inverso. Então, pelo ensino apostólico, o ensino de Cristo, não deveria haver brigas na igreja, por exemplo, se um irmão está cometendo um erro e o outro vai adverti-lo. O irmão que está sendo advertido deveria reconhecer amor naquele que está advertindo, porque foi isso que o Senhor mandou. Mas o que acontece hoje é que, tipo, quem é você para estar querendo falar comigo? Você tem moral de quê? É assim que as pessoas são. Você não tem moral para falar de mim. Mas, meu irmão, eu estou falando pro seu bem. Você está fazendo uma coisa que não é bíblica, não é correto isso aí. Isso não é o comportamento cristão. Isso não é o que a Escritura nos ensina. Isso é errado. Deveria haver essa liberdade para todos nós nesse sentido. Geralmente as pessoas esperam isso do líder, do pastor. Mas deveria ser algo mais comum entre nós, irmãos todos. Os pastores ou o conselho da igreja deveria resolver as questões mais complicadas da igreja. Mas as questões mínimas de você ver um irmão que está em erro, deveria ser normal que você o advertisse e ele, em humildade, dissesse: meu irmão, muito obrigado. Se é o que a Escritura ensina, errado sou eu. A gente sabe muito bem que a prática é muito difícil. Mas é assim que o Senhor nos ensina. O ponto é, pessoas que pensam assim, elas criam um tipo de bloqueio e elas não aceitam mais que alguém diga: você está pecando. Isso é um problema, irmãos. Os gnósticos, eles pensavam assim, eles se viam como sendo livres do pecado e da culpa e, portanto, podiam viver de qualquer jeito. Não é? Agora, eles negavam que há pecado, como muitos hoje também têm feito. Mas a Escritura Sagrada nos ensina um caminho bem diferente. Não é? Bem diferente. Na primeira carta de João, no capítulo 1, não é? É dito bem assim: se dissermos, no versículo 7, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ouçam o que o Senhor diz de maneira muito límpida, muito clara. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, quando alguém nega, e era o que os gnósticos faziam, quando alguém nega que é um pecador, que sim, continua pecando, essa é a verdade, não é? Essa pessoa está enganando não a Deus, mas a si mesmo. A si mesmo. E o texto diz ainda mais, o Senhor diz ainda mais, não só engana a si mesmo, mas ele fala: a verdade não está em nós. Se nós estamos nos enganando, a verdade não está em nós. Se a verdade não está em mim, eu não estou andando por um caminho certo, pelo caminho da verdade. Então é isso que é dito pelo apóstolo João aqui, não é? E então, se confessarmos os nossos pecados, então, se ele está dizendo
que nós devemos confessar os pecados, essa deve ser uma prática na igreja. Cristãos devem reconhecer isso, tanto de maneira particular, não é? Como também de maneira pública no culto solene. Deve haver essa conscientização, esse entendimento de que nós somos pecadores. Inclusive, a leitura que nós fazemos dos 10 mandamentos pela manhã também nos serve para isso, para sermos lembrados, não daquilo que nós achamos de nós mesmos, mas daquilo que Deus diz de nós mesmos, de nossa vida. Quando lemos os mandamentos, temos que realmente fazer uma análise do nosso próprio coração. Não é só no dia da ceia que temos que fazer aquele autoexame. Não. No dia da ceia nós somos chamados a lembrar, a pensar se nós não estamos vivendo de uma maneira errada contra a palavra de Deus. Mas não é só na ceia, irmãos. Quando a leitura da palavra do Senhor acontece no culto solene, eu sou chamado ali, eu sou responsabilizado a fazer essa análise no meu coração. Senhor, eu estou vivendo de acordo com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. Porque se a minha vida está demonstrando essa desobediência, não é o fato de eu ser um pecador, eu sou um pecador e por isso eu peço perdão ao Senhor. Porque eu não consigo dizer que quando eu ouço a Tua lei, eu não consigo dizer que eu obedeço de maneira perfeita. Não, eu peco todo dia contra os Seus mandamentos. Todo dia. E isso é uma razão para que eu possa realmente reconhecer que sou um pecador e pedir perdão a Deus. Não é? Então, o que isso significa para nós, meus irmãos? Estamos purificados dos nossos pecados ou Deus está nos purificando de nossos pecados? Ouçam bem, se nós ouvirmos do Senhor que Ele nos perdoa e de fato nos perdoou, mas ao mesmo tempo Ele nos chama ao arrependimento, então o que é verdade para nós? Que nós estamos perdoados dos nossos pecados ou estamos sendo perdoados de nossos pecados? Ou estamos sendo purificados dos nossos pecados? As duas coisas são verdades. Quando, pela graça soberana de Deus, o pecador recebe a Cristo, começa-se um novo relacionamento com Deus. Esse novo relacionamento não significa, no entanto, que a pessoa redimida não peca mais. Então, as duas coisas são verdades. Nós somos santos e ainda não. Nós somos purificados, santificados e ainda não. Isso é tanto a verdade pela obra de Cristo, como também é um processo de nossa vida. Esse novo relacionamento, então, não significa que nós, que fomos perdoados pelo Senhor, não pecamos mais. Embora o crente genuíno seja liberto do reino do pecado, o pecado ainda permanece em sua vida. E nós não temos como negar isso. Nós sabemos. Irmãos, na boa, vamos ser sinceros. Vamos entender aqui como é que nós podemos identificar as nossas fraquezas. De maneira tão simples. Vamos lá. Relacionamentos. Talvez a área de nossa vida onde seja mais fácil identificar pecados é nos relacionamentos. Em outras áreas, nós conseguimos até lutar bem, e em algum momento, pela graça de Deus, vencer também. Ou então, essas outras áreas não são nem tão visíveis assim. Mas quando chega na área dos relacionamentos, é tão mais difícil. Porque, veja, eu penso de um jeito, o meu irmão pensa de outro. E nós temos, isso é parte de nossa fraqueza. Isso não é uma coisa que nós devemos louvar, não. Devemos repreender isso em nós mesmos. Meu irmão tem uma opinião diferente de mim. Ele pensa diferente. O fato do meu irmão pensar diferente muitas vezes gera em minha cabeça, em minha mente, em meu coração, de que aquele irmão, ele é mau, porque ele é diferente de mim. Olha só como isso é complicado. Nessa situação, nós conseguimos muito facilmente transformar pessoas em anjos ou em demônios. Você está entendendo a situação? Nós temos maneiras diferentes de entender certas coisas. Cada cabecinha aqui é um universo à parte. Eu fui construído para pensar assim. Deus me deu experiência para chegar até aqui. Mas nem todo mundo teve a mesma experiência que eu tive. Nem todo mundo foi moldado por Deus da mesma forma. E acabou chegando, sabe, pelo mesmo caminho que é Cristo, que é a verdade, mas teve outras experiências distintas que acabam moldando seu caráter de maneira diferente. Às vezes, então, por uma questão de discordância, opinião em relação a algum tipo de assunto, nós conseguimos travar uma verdadeira guerra. E nos esquecemos que nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos irmãos em Cristo. Esquecemos que quando nós estamos querendo descer além dos nossos irmãos, nós estamos atacando o servo de Deus. Não é meu servo. É o servo alheio, é o servo do Senhor. É um servo do Senhor.
É um irmão nosso que pertence a Cristo, por quem Cristo morreu. Ainda que eu discorde, que eu não goste do jeito da pessoa, talvez eu ache a pessoa muito arrogante. Eu acho que a pessoa é muito, sei lá, aquele irmão olha pra mim assim, com a cara tão assim, sabe? Lá em cima, empinado. Tudo bem, é uma falha do irmão. É uma falha, talvez no perfil de caráter, na maneira como ele foi criado. Tudo bem, é uma falha. Nós temos que reconhecer a falha, mas não podemos, porque vemos a falha, dizer, é um filho do diabo. Não, é nosso irmão em Cristo. Isso vale para todos nós aqui. Nós temos defeitos, nós temos problemas. E precisamos admitir isso. E esses probleminhas que nós temos de vez em quando, todo mundo aqui andando todo mundo juntinho, em comunhão, todo mundo aqui, ó, um encostando no outro. Mas de vez em quando eu quero abrir meus braços um pouquinho mais e vamos espreguiçar, pá, na cara dos irmãos. Não é? Aí, eita, meu irmão, você bateu na minha cara. Nós nos ofendemos com isso. Mas ainda assim somos irmãos. Isso faz parte da nossa natureza. O irmão que levou um tapa na cara sem querer, mas também deu uma cotovelada no outro. Ele pisou no pé do outro, no calo do outro. Isso acontece. Eu vou dizer para os irmãos, é impossível, entenda, é impossível você lidar com pessoas com semelhantes a você e você não ter problemas. Impossível. Não dá. O único cenário onde é perfeita a relação entre as pessoas é Novo Céu e Nova Terra. Não chegou ainda. Enquanto não chegar, vamos ter problemas. Em algum momento, algum irmão vai pisar no nosso calo, vai nos ofender, vai nos magoar. Se não estivermos dispostos a reconhecer que esse problema do irmão é a sua fraqueza, é porque ele é um pecador, assim como eu, que por muitas vezes, às vezes sem perceber, também magoou outros de outra maneira. É assim, irmãos. Eu digo por mim, como um pregador do evangelho, quantas vezes eu, com a minha razão, não magoei irmãos do púlpito. Os irmãos sabem, eu acho que desses quase 3 meses que eu estou com os irmãos já têm percebido um pouquinho do meu perfil de pregação. Em certos assuntos eu não gosto da colher de chá, não. Tem coisa que pra mim não passa. Então tem coisa que pra mim eu, sabe, bato mesmo com força. Bato pra derrubar. Porque o que está errado, o que é contra a lei de Deus, está tão claro, é contra a lei de Deus, é um absurdo você pensar o contrário, eu não vou dar boi. Ainda mais se eu perceber que isso é um problema nas comunidades de hoje, eu vou fazer comparações. Só que eu lembro de um tempo da minha vida, como já um pastor ainda menos experiente, e talvez sem um coração tão pastoral, eu tinha menos dó ainda, né? Então eu não media palavras. Eu não tinha papas na língua e eu me orgulhava disso. Então, o que era para falar numa pregação, meu irmão falava para, sabe, acabar de uma vez. Eu fazia isso. E eu acabei passando uma impressão muito ruim a meu respeito para muitos irmãos. Muitos foram embora. E eu posso dizer hoje, saíram porque eram infiéis. Aí eu vou usar o texto de João para dizer assim, saíram do nosso meio porque nunca foi dos nossos. É fácil usarmos a palavra do Senhor como uma arma que ataca o próximo. Eu tenho que lembrar que ela tem que atacar a mim também. Tem que valer para mim também. Não é possível que ele esteja errado sozinho, eu não. Eu também sou um pecador. Eu não sou inocente. Quando alguém fica magoado comigo e se afasta de mim, isso não diz muito a respeito da pessoa somente. A pessoa errou. Mas eu também sou participante disso. Eu também sou participante. Eu não sou inocente. E eu não pensava nisso, eu batia com força mesmo. E eu lembro que, nessas situações aí, eu podia reivindicar a fidelidade da palavra de Deus. Porque eu estava pregando a verdade. A verdade tem que ser pregada. Mas eu devo pregar a verdade como Cristo. Repare a maneira como Cristo tratou seus discípulos e os fariseus. Era igual. Os discípulos vacilavam com ele, por muitas vezes. Mas a maneira como ele tratava seus discípulos era com amor. Ele falava a mesma verdade, uma verdade contundente, mas era com misericórdia, para o bem deles. Já com os fariseus era diferente, eles não eram discípulos de Cristo. Está entendendo a situação? Eles não eram discípulos de Cristo, não eram dos dele. Então, por isso, que a maneira como ele tratava os fariseus era tão dura, expondo publicamente as suas mentiras, porque eles eram inimigos ali. Mas com suas ovelhas eu não fazia isso. Eu tive que aprender isso com o tempo. Apanhando. Levando o nome de arrogante. Eu já levei muito nome de arrogante. O pastor Ademir é um arrogante.
né? O pastor Ademir prega com raiva, ele prega irado, parece que ele quer que o inferno venha aqui na igreja. Ele é o pregador do Armagedon, dos cavalos do Apocalipse, né? Esse menino só prega sobre o inferno, só prega sobre condenação, sobre tudo. Então eu levava nome, sabe, esse tipo de adjetivo, digamos assim, né? De acusação. E os irmãos não estavam errados. Eu estava pregando o evangelho, aquilo era a verdade que eu estava falando, mas a maneira como eu falava não era de uma maneira pastoral. Olha o problema. Então veja, os irmãos, por suas falhas, rejeitavam a verdade. E eu, por minhas falhas também, ensinava a verdade de uma maneira errada. Olha só. Que problema. Percebe que nós precisamos realmente admitir nossas fraquezas? Não é? Precisamos admitir nossa fraqueza. O pecado, meus irmãos, ele pode não reinar mais em nós. O pecado não reina mais em nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado. Esse é o fato. Mas ele ainda persiste. Nós somos já hoje, pela fé em Jesus Cristo, nova criação. Nós somos, como Paulo fala em Romanos 8, as primícias ou os primeiros frutos do Espírito Santo. É quem nós somos hoje pela fé em Cristo. Mas nossas fraquezas ainda persistem e elas só serão arrancadas de nós de uma vez por todas quando Cristo voltar. É naquele grande dia, o dia da grande redenção, quando Cristo vier, é que ele vai arrancar de nós toda a corrupção, toda a corrupção. Naquele dia eu vou realmente me encontrar e com o Senhor. Enquanto aquele dia não chegar, minhas fraquezas vão ficar me arranhando sempre, todos os dias. É como se eu tivesse realmente acreditado, eu confio que o meu velho homem, o velho Ademir, morreu. E eu vou colocar esse infeliz, esse Ademir desgraçado, esse Ademir ruim, né? Esse filho miserável de Adão, eu vou empurrar esse Ademir na cova. Fica aí, miserável. Mas de vez em quando esse Ademir ruim, ele quer sair daquela cova. E ele quer ter vez mais uma vez, ele quer voltar a viver. Ele não quer ficar mortinho ali. E eu sou desafiado a reconhecer que eu preciso morrer para mim mesmo, sempre. Então eu vou ter que lutar contra mim mesmo o tempo todo. Entende a situação? Minha carne, eu, Ademir, quero muitas vezes o mal, penso o mal, eu tenho que lutar contra isso em mim e declarar a nova vida em Cristo que eu tenho, que todos nós temos, pela fé no Senhor. Então, realmente é importante compreender que temos que admitir nossas falhas. Em outras palavras, irmãos, o cristão regenerado está livre da tirania e da servidão do pecado, mas ao mesmo tempo continua a enfrentar, combater e lutar contra os vestígios do pecado durante toda a sua vida. Se não fosse assim, imagine, chega uma proposta na porta da minha casa, uma bela carta. Querido e amado irmão, pastor Ademir, ministro da Palavra dos Sacramentos na igreja fulana. Nós fazemos uma proposta para o irmão para ser pastor de nossa comunidade. Aí eu vou ler com minha família, com minha esposa, com minhas filhas. Veja aqui a proposta. Nossa comunidade, para que o pastor possa saber, ela é perfeita. Os irmãos não pecam mais. O senhor tem que ver como é belo. Todos os membros da igreja, todos, entrou aqui, já aparece logo a auréola. O filho recém-nascido do irmão está até criando um pazinho de asa. Pra você ter ideia como que nós somos purificados aqui. Pastor, nós somos tão santos e tão perfeitos que nós temos uma parte da igreja, tem cadeiras para as pessoas, os seres humanos, que já são santos, e uma outra parte é só para anjo. E nós vemos onde você está ali. Por essa perfeição, o senhor não vai ter trabalho com visita pastoral. Porque ninguém tem problemas. Imagina aí. Não há um irmão que tenha qualquer dificuldade com nada. Todo mundo entende tudo. O que o senhor falar no culto, todo mundo sabe, entende qual é salteado, talvez mais do que o senhor. Não há um conselho sábio que possa acrescentar nada à vida dessas pessoas, porque eles sabem de tudo. Eles não têm problema nenhum com a sociedade. Não há problemas nas famílias, nos relacionamentos. Nunca ninguém pisou no carro de ninguém. Todo mundo é perfeitinho, cara. É uma glória, pastor. Venha para essa igreja. Eu, junto com minha família, eu pedia para minha esposa segurar o papel de um lado e eu do outro. Vamos rasgar juntos aqui.
É mentira! Isso não existe, nós somos pecadores, não é? E quando vamos assumir trabalhos e quando vamos nos relacionar com outras pessoas, temos que admitir o fato de que eles são pecadores como nós somos, não é? E, portanto, eu não posso me iludir imaginando que em algum momento, em nossa relação, não haverá alguma palavra que não foi bem dita, alguma expressão mal compreendida. Talvez eu, sem querer, fale algo que magoe alguém e alguém também me magoe. Nós temos o desafio de sermos humildes em Cristo para reconhecer que isso faz parte de nossa natureza miserável pecadora e buscarmos o seu auxílio para amar como Ele amou. Mas esse é o fato que prova, não é, na nossa própria experiência, como nós somos fracos, como nós somos limitados, meus irmãos. Hebreus 10, verso 14 nos diz, estou já terminando, viu? Porque com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo justificados. Esse texto de Hebreus 10, verso 14, nos dá um princípio bem importante aqui, bem claro, que nos mostra como, ao mesmo tempo, Cristo, por um sacrifício perfeito de uma vez por todas, nos purificou para sempre, nos aperfeiçoou para sempre. Ao mesmo tempo, o mesmo versículo nos diz que ele faz isso enquanto estão sendo aperfeiçoados ou santificados nele. Ou seja, nós somos santos e estamos sendo santificados. Essa é a verdade. Nós somos santos no Senhor, mas estamos sendo santificados. Martinho Lutero, o reformador, ensinava, não é, que o cristão, ele é ao mesmo tempo, olha quem nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Nós somos uma coisa, porque para nós é 8 ou 80, ou é seco, ou é molhado, não é? Ou é em cima ou é embaixo, mas o que Lutero ensina aqui explica muito bem o que Hebreus 10 e 14 nos ensina, que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele nos declarou justo. Não há condenação para quem segue Jesus. Mas ao mesmo tempo somos pecadores que devemos lutar sim contra a nossa natureza. De fato, então, pela confissão de nossos pecados a Deus, mostramos ter um coração que procura ser mais obediente à palavra de Deus, não é? E menos inclinado a seguir os desejos de nossa carne e as seduções pecaminosas da nossa cultura sensacionalista. Negar a confissão de pecados como um elemento de culto necessário para a vida particular do cristão e também no próprio culto solene, não é? É negar a Escritura. É redefinir o pecado e ignorar a realidade. Portanto, viemos ter essa consciência. Quando estivermos no culto solene, estivermos ali orando ao Senhor, e ouvirmos sua palavra, sua lei, a sua exortação, tanto pela leitura da palavra, como também pela pregação, venhamos com humildade ouvir aquilo e em nosso coração, sim, nos arrependermos. Sabe essa coisinha de... vocês, alguns aqui já foram pentecostais antes, sabem muito bem o que significa. Esse negócio de você, olha pro irmão que está do lado, né? A gente estava até conversando sobre isso no domingo. Olha pro irmão que está do lado, bota a mão no ombro dele e fala que ele é um vencedor. Você é um vencedor. Diga para ele agora que ele é amado. Você é amado por Deus. Diga para ele que ele vai prosperar. Você vai prosperar. Não é? Só que as pessoas também fazem isso. Quando o pastor repreende, fala: se arrependa, pecador. Ouviu aí, vaso? Não é assim. É ouvir o que o Senhor fala e a sua lei. E quando ele fala para os pecadores se arrepender, não é para olhar para ninguém. É para mim mesmo. Eu sou esse pecador. Eu sou esse pecador. Uma vez, e eu concluo aqui, uma pessoa discordou quando eu disse que todo sermão era uma exortação. Eu não sei se esse irmão pensou muito bem no que eu queria dizer com aquilo, mas ele discordou veementemente. Discordo. E eu fiquei pensando naquilo. E depois eu, matutando, falei. Ora, por que eu disse que todo sermão é uma exortação da parte de Deus? Porque todos somos pecadores. Enquanto nós somos pecadores, o sermão vai nos exortar.
Até mesmo as aplicações mais pastorais nos chamam, nesse sentido, à obediência. Por que temos que ser chamados à obediência? Porque, por natureza, não vamos obedecer, não. Não tem aquela música que nós cantamos, Escolhido pela Graça? Não é? Na segunda estrofe, nós falamos, na morte de Cristo, o Salvador... Me lembra aí, senão eu vou esquecer agora. Na morte de Cristo, o Salvador, como é que é? A morte nos foi derrotada, né? Nenhuma... Não, nessa não, é outra estrofe. É a que fala, pois nunca iria querer-lhe. Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego estar visão. Você escolhe a salvação. Qual é a segunda estrofe mesmo? Irresistível é a graça de Deus. Não, Não, agora é sobre a eleição. É sobre a eleição incondicional, mas eu tô esquecendo como que é a música. Isso aí é sobre o chamado irresistível. A graça irresistível. É sobre a eleição incondicional. Não, a segunda. Não, a primeira estrofe é sobre a eleição. É a segunda. A segunda. A primeira é sobre a eleição. A segunda, eleição condicional. No caso, a segunda é sobre a eleição. Não é? A primeira é depravação total. A segunda estrofe. Esqueci. Eu vou olhar aqui agora. Não vou deixar passar, não. Isso é conversa. Não admito! Eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Não é possível, cara. Esqueci essa letra. Ah, tá aqui no PDF. Peraí. Ah, não tá gravando. Eu vou lembrar. Como é que pode? Cantei essa música tantas vezes. Deixa eu ver se tá no PDF aqui, viu? Aqui. Tá no PDF. Ah, sim. Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me. Sem exigência elegeu a mim. Por quê? Pois nunca iria querer-lhe. Esse é o fato. Né? Esse é o fato. Por isso que todo sermão e todo culto ao Senhor que nós prestamos também é um chamado para nós ao arrependimento. Porque o fato é, se Ele não tivesse vindo até nós, transformado o nosso coração no chamado de verdade, nós nunca iríamos querer o Senhor. Nunca. Estamos aqui por sua graça, por sua bondade chamado. Por isso temos que reconhecer, meus irmãos, que devemos sim pedir a Deus perdão dos nossos pecados, reconhecendo então nossas falhas. Amém? Terminamos então a nossa aula de hoje. Vou terminar aqui a gravação.